porque ele é o capítulo 1, versículo 37. Tem o 7 no final. 7, biblicamente, é a perfeição de Deus. Diga comigo, 7, biblicamente, é a perfeição de Deus. Então hoje eu quero focar sobre esse 7. O 7, segundo a Bíblia Sagrada, significa, meus irmãos, esse texto, encerrando com o número 7, nós entendemos que ele significa de uma forma profeticamente. Observando a palavra de Deus, nós sabemos que é um texto e também um número que significa, além de ser a perfeição de Deus, ele significa também de forma espiritual. O 7 na Bíblia é de uma profundeza tão grande que ele significa de forma também perfeito. Não somente de forma perfeito, mas ele significa também na Bíblia, na palavra de Deus, de forma completa, de forma inteira, de forma em conclusão. 7 significa completo em Deus, significa também conclusão, significa consumação. O número 7, por ser o 7 da perfeição, ou seja, é o número de Deus segundo a Bíblia. Veja, o número do homem é o número 6. No 6º dia Deus fez o homem, mas no 7º descansou Deus de todas as suas obras que tinham feito segundo a palavra de Deus. Perfeição de Deus, que ele é um ato também da consumação, ele é um ato pleno na vida do próprio Deus de Israel. Mas observa comigo, meus irmãos, na Bíblia, quando nós profetizamos que tudo é possível, porque nada é impossível para Deus. Deus, ele estará de forma plena atuando na tua vida, de forma plena agindo sobre a tua vida. Isto é profetizar na tua vida através de uma forma plena da parte de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que o 7 é simplesmente visto na Bíblia como o dia do descanso de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo de número 2, a partir do versículo 2, a Bíblia vai dizer: descansou Deus no 7º dia de toda a obra que teria feito. Mas quando nós olhamos para a luz da Bíblia, nós vamos perceber que o 7, ele está desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Por exemplo, no livro de Gênesis, só não no capítulo 2, quando descansou Deus, mas também quando nós olhamos para o capítulo de número 7, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver Deus falando com Noé. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Noé dizendo: separa 7 par de animal limpo, Deus usa o 7, porque o 7 é a perfeição de Deus, o 7 é a comunhão de Deus, o 7 é a consumação de Deus, o 7 é a conclusão de Deus, o 7 é simplesmente a vida plena em Deus. Então Deus disse para Noé: separa 7 par de casais de animais limpos e coloca dentro da arca. Meus irmãos, observa que significa o número 7. O número 7, ele é profético na Bíblia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 7 e no versículo
de número 10, depois que Noé entrou na arca, diz a Bíblia que ele esperou 7 dias para que Deus enviasse o dilúvio. Segundo a palavra de Deus, quando ele espera 7 dias, diz a Bíblia, meus irmãos, que o dilúvio veio sobre a terra. O 7, ele é um ato profético na Bíblia. Por que, pastor? Porque a Bíblia também vai nos dizer, no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, está escrito que depois que aconteceu-se o derramamento de água, o dilúvio levou aproximadamente 7 dias para a água abaixar totalmente. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que quando passou-se 7 dias, então Deus permite que Noé, ele pega um polvo e ele solta, diz a palavra de Deus. Depois que ele solta o polvo, ele espera mais 7 dias. Depois de 7 dias, a Bíblia diz que ele pega o pombo, e quando ele pega um pombo, ele solta aquele pombo. Diz a Bíblia também que este 7, ele é profético. Por que, pastor? Porque no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, a partir do versículo 28 e 29, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que está escrito que Abimeleque, ele foi ao encontro do homem chamado Abraão, e quando ele chegou a Abraão, a Bíblia diz que ele levou consigo 7 cordeiros, e quando ele encontra com Abraão, ele entrega os 7 cordeiros, e quando Abraão recebe os 7 cordeiros, e os 7 cordeiros ficam à parte, ele pergunta para Abraão, para que 7 cordeiros? Abraão responde para ele, pastor Gilvan, Abraão responde para ele, pastor meu amigo Medeiro, a Bíblia diz que Abraão responde, os 7 cordeiros representa a aliança, representa a amizade entre mim e ti diante de Deus. Então diz a palavra do Senhor, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Por que, pastor? Que o 7, ele é um ato profético. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, e tudo Deus fará sobre a tua vida, porque o 7, ele é profético. E por isso que o texto é no capítulo 1 e no versículo 37. Veja, meus irmãos, o 7, ele é um número profético. Quando nós ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 29, está escrito que simplesmente um moço por nome Jacó, ele trabalhou 7 anos para sim casar-se com a sua esposa, segundo a Bíblia era Raquel. Depois que ele cumpriu-se 7 anos, ele foi forçado pelo seu sogro trabalhar mais 7 anos. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que esse 7 é profético. Por que, pastor? Porque no livro de Gênesis, no capítulo de número 33, se os irmãos lerem o versículo 2 e o versículo 3, está escrito que quando Jacó, ele foi se reconciliar com seu irmão, depois que ele fugiu para Parã, e ele voltou para o encontro do seu irmão, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e o seu irmão tinha sido tomado pela fúria, pela uma ira maligna para querer tirar sua vida. Mas diz a palavra de Deus que quando ele encontra com o seu irmão, ele se inclina-se sobre a terra, se ajoelha, coloca o seu rosto no pó, e diz a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 33, que ele se curva por 7 vezes. Depois que ele se curva, diz a Bíblia que ele levanta a
abraça seu irmão e dá um beijo no seu pescoço. Observa, meus irmãos, que este número 7, ele é um número profético. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 41 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Faraó, um certo dia, foi perturbado pelo um sonho, e o sonho que ele teve foi sonho de vaca magra e vaca gorda. Ele viu também espiga sadia e espiga miguada. Então diz a palavra de Deus que quando ele teve aquele sonho de vaca gorda e vaca magra, ele perguntou simplesmente o sonhador chamado José, dizendo: José, como entender este sonho? Aí José vai dizer para ele: 7 vaca gorda é um período de 7 anos de prosperidade, e 7 vaca magra é um período de 7 anos de escassez, fome e miséria. Está interpretado, já está concretizado. Diz a palavra de Deus, pastor. Observe, meus irmãos, que este 7, ele é um número profético. Por quê? Porque no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, se a igreja do Senhor ler, vai ver que as festas solenes chamada Pascual era uma festa que era feita de 7 em 7 anos, e somente, meus irmãos, poderia comer pão asmo e também pão sem fermento. E segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que este texto, ele é um texto profético, e segundo a palavra de Deus, observa que você vai ver que o número 7, ele é profético. Por quê? Porque no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, a partir do versículo 7, está escrito: porque o inimigo aparecerá pelo caminho, mas ele fugirá de ti diante de 7 caminhos. Porque esta palavra é profética, esta palavra é poderosa. Porque que o 7º, ele é um número profético. Se os irmãos observar o número 7, por que ele é profético? Segundo a Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, Josué quer conquistar a cidade de Jericó, e diz a Bíblia, pastores, que a palavra de Deus narra, dizendo que Josué quer conquistar Jericó. Agora Jericó é muralha em volta, impossível o homem entrar naquela cidade, mas ele é orientado pelo Espírito de Deus, dizendo: separa 7 sacerdotes, coloca 7 trombetas em seus lábios, prepara-se um cântico em adoração, e começa a rodear por 7 dias em volta, e no 7º dia dá mais 7 voltas em volta de Jericó, e vocês gritam: toca a trombeta, porque as muralhas vai cair ao chão. 7 é um número profético na Bíblia. Se os irmãos parar para observar, meus irmãos, tanto que esse número é profético, que ele está do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Observa que no livro simplesmente no livro chamado Juízo, nos dias dos juízos, Deus levanta o homem por nome Sansão. Sansão era o homem que tinha 7 tranças. 7 tranças era onde estava a força de Sansão. No dia que cortou, Sansão se tornou um homem comum. Por que, pastor? Porque 7 era simplesmente um número profético, o número de Deus, o número da perfeição, o número de um estado de consumação, um número de ato concluído diante de Deus. Por isso, porque para Deus nada é impossível. O que significa isto? Sobre a tua vida já está concluído pelo poder do Espírito do Senhor. Sobre a tua vida já está concluído a obra do Deus de Israel. Se você está pensando que a enfermidade vai te matar, se você está pensando que você vai se tornar uma pessoa falida, não vai. Por quê, pastor? Porque nós estamos começando uma campanha profética, e sobre a tua vida vai se concluir a vontade de Deus. O
desejo de Deus, a obra de só quem está entendendo, levante a mão para o céu. Só quem está compreendendo, glorifica e exalte o nome de Jesus. O número 7 é um número profético na Bíblia. Por quê, pastor? Porque no livro de Ruth, no capítulo de número 4, e o versículo de número 15, está escrito, quando a Bíblia diz que a nora chamada Ruth, ela era melhor do que 7 filhos. Veja, uma nora se tornar melhor do que 7 filhos, diz a Bíblia. Ainda mais, meus irmãos, porque que é profético este número 7, porque a própria Bíblia vai dizer, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 2, versículo 5, está escrito que a mulher estéril dará à luz a 7 filhos, segundo a palavra de Deus, que está no livro de Reis, em 1 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 38, está escrito que Salomão, ele ergueu o templo do Senhor em 7 anos para edificar. Depois ele deu mais uma festa de 7 dias para o povo de Israel. Observa que esse número é um número profético. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia diz que o profeta Elias estava orando no Monte Carmelo, e diz a Bíblia que ele estava sendo observado pelo um dos seus cuidadores, por não dizer servo, e de repente ele está sobre o Monte Carmelo orando a Deus, e diz a Bíblia que era um período de sequidão. Havia uma sequidão, que não tinha água para a lavoura, não tinha água para a plantação, não tinha água para os animais, não tinha água para ninguém. E diz a Bíblia que o profeta chama o seu servo e disse: vai além do mar, observa o que acontece. A Bíblia diz que ele vai e volta, e quando ele volta ele não tem notícia para o profeta. O profeta manda pela segunda vez, ele vai a segunda vez à banda do mar, observa, só que ele não vê nada acontecendo e volta novamente. O profeta indaga dizendo: o que tem visto? Ele disse: nada, eu não vi nada. Ele diz: então volta, vai pela terceira. Ele foi pela terceira. O profeta diz: o que viu? Ele disse: nada. Então volta, vai pela quarta vez. Ele vai pela quarta vez. A Bíblia diz que ele volta e diz para o profeta: ainda não vi nada. Então o profeta diz: vai. Ele vai pela quinta, ele vai pela sexta, mas quando ele vai pela sétima, diz a Bíblia que ele volta com a notícia. E quando ele volta com a notícia para o profeta Elias, ele disse: o profeta Elias, o que viu meu servo? Ele disse: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi no 7ª ida, eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Então o profeta desce depressa do monte, vai até onde está Acabe e diga para ele: aparelha-se os seus carros, porque hoje nessa terra vai chover. Terra que tiver seca, terra que tiver arida, vai receber chuva do céu. Chuva quer dizer bênção, chuva quer dizer prosperidade, chuva quer dizer a graça de Deus. Só quem está entendendo glorifica, só quem está entendendo adora. O número 7, ele é um número profético. Por que, pastor? Porque em 2 Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele vai para a sua casa, encontra um jovem morto. Ele está morto na sua casa. A Bíblia diz, pastor Medeiro, que o profeta deita sobre ele, estende os seus braços com braço, nariz com nariz, boca com boca, assopra sobre ele. Aquele menino ressuscita, recebe vida, e quando ele recebe vida, a primeira coisa que ele faz é espirrar por 7 vezes, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Por que que esse número é um número profético? Porque em 2
2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que está ali o nome de um homem. Ele era um general da Síria, por nome Naamã, leproso. E diz a Bíblia, pastor Giovanni, que a palavra de Deus, simplesmente, ele vai profetizar na vida deste homem, e Eliseu recebe ele, através de Geazi, e diz a Bíblia que o profeta diz: vai ao Rio Jordão, te lava por 7 vezes, e ele vai por 7 vezes mergulhar no Rio Jordão. Na primeira ele não vê acontecer nada, na segunda também não, ele mergulha na terceira também não, na quarta também ele não recebe nada, na quinta também ele não recebeu, na sexta continuou leproso, mas na 7ª vez, que quando ele mergulha, que ele sai de dentro da água, ele está purificado. Levante a tua mão para o céu, que eu vou profetizar na tua vida. O número 7, ele é se profético. Se ele é profético sim, para Deus te honrar, para Deus te prosperar, para Deus abençoar a tua vida. O poder da palavra, o poder do Espírito Santo sobre nós, e só quem crê nesta palavra aplaude o nome de Jesus. 7, ele é profético, meus irmãos. Por isso, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Porque esse número, ele é profético na Bíblia. E ele é profético do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós iremos chegar lá e mostrar biblicamente para os irmãos. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos. No livro de Jó, no capítulo 2, a partir do versículo 13. A Bíblia diz que Jó está passando por um processo. E ele está doente, ferido, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Ele não sabe mais o que fazer. É como se estivesse na sarjeta, complicado a sua situação, debilitada a sua saúde, e a sua esposa dizendo para ele assim: abandona Deus e morre. E ele está simplesmente assentado no chão, sobre uma cinza, com um caco de telha, coçando-se uma lepra que ele pegou, para poder sarnar as dores que ele sentia. Ele recebe a visita de 3 amigos, e diz a Bíblia que os 3 amigos passaram 7 dias e 7 noites com Jó, sem falar nenhuma palavra para ele. Não tinha uma palavra de consolo, não tinha uma palavra de exaltação, não tinha uma palavra para animar Jó da situação que ele passava. Mas o número 7, ele é um número profético, porque a própria Bíblia vai dizer que Jó, ele tinha 70 mil ovelhas. A própria palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que isto era profético. O número 7 biblicamente. Por quê, pastor? Porque se nós ler no livro de Jó, no capítulo 5, verso de número 19, a Bíblia diz, meus irmãos, que as 6 angústias tomará conta de ti, mas do 7º, o mal o Senhor te livrará. Eu acho que você não entendeu. 6ª angústia tomará conta de ti, mas a 7ª Deus te livrará. Levante a tua mão mais uma vez para o céu. Diga comigo: 7 é profético, porque 6 angústia tomará conta, mas na 7ª Deus me livrará. Mais uma vez, diga comigo: na 7ª Deus me livrará, porque o número 7, ele é profético. Veja, meus irmãos, não somente o livro de Jó, mas também no livro de Salmo, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que está escrito que a palavra de Deus, ela purifica, e ela é refinada 7 vezes na fornalha. Observa, meus irmãos, como esta palavra é profética, porque o
próprio Salmo de número 119 e no versículo de número 164, a Bíblia vai dizer para nós que o salmista, ele louvava ao Senhor 7 vezes durante o dia. Olha, meus irmãos, como esse ato é profético, porque a Bíblia diz também que no livro de Provérbios, no capítulo de número 9, a partir do versículo 1, o escritor ao provérbio vai dizer que a sabedoria, ela vem sim nos edificar em sua casa, mas o louvor levanta a sustentação da coluna de Deus, das 7 colunas da casa de Deus. Observa, meus irmãos, que o número 7 ele é profético, porque no livro de Provérbios, no capítulo de número 24, segundo a Bíblia Sagrada, no versículo 16, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas de toda ela Deus os levantará. Levante a tua mão para o céu mais uma vez que eu vou profetizar. Diga comigo: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor das 7 te levantará. Então é um número profético, é um número, meus irmãos, da perfeição de Deus, é um número de um estado perfeito. Observa comigo o que diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11, a partir do versículo 1 e 2, vai dizer que o renovo se nasceu, e sobre ele veio sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Veio sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Também está escrito na Bíblia, no livro de Zacarias, no capítulo 4 e no versículo de número 10, o profeta viu uma pedra, a qual tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas observa comigo, meus irmãos, eu vou declarar algo profético na tua vida. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 18, atrevido que era o apóstolo Pedro, ele perguntou para Jesus, pastor Medeiro: o homem perdoará somente 7? Aí Deus disse: não, 70 vezes 7, porque é uma palavra profética, é uma palavra profética da palavra da parte de Deus. Observa comigo, meus irmãos, não somente 7, mas 70 vezes 7. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo 3, vai citar o nome de uma mulher chamada Maria. Era Maria chamada Madalena. A Bíblia diz que foi dela que se expeliu 7 demônios. Levante a tua mão para o céu e diga: o número 7 é a perfeição de Deus. Nem os demônios resistem, porque o número 7 é profético em nome de Jesus. Veja, meus irmãos, não somente os demônios sendo impelidos, os 7 demônios, mas a Bíblia diz que na igreja primitiva, no capítulo 6 do livro de Atos, a partir do versículo 1, foi lá que escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. No meio deles estava Estevão, o diácono, cheio do Espírito do Senhor. Veja, meus irmãos, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, o que está escrito é que simplesmente o 7 é um número profético. Você vai ver agora no livro de Apocalipse, vai dizer as 7 igrejas da Ásia. No livro de Apocalipse vai dizer, meus irmãos, que Jesus foi visto no meio dos 7 candeeiros. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse as 7 taças da ira de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, não somente as 7 taças, mas vai dizer também que sobre o próprio, a testa de Deus, está sobre ele as 7 estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é somente as 7 estrelas, mas os irmãos vai ver que quando Deus fez aliança com o homem, e quando Deus fez aliança com o homem para
que não destruísse mais a terra por dilúvio, a Bíblia diz que Deus levanta um arco-íris, e no arco-íris, pastor Giovanni, tem 7 cores, porque é profético segundo a Bíblia Sagrada. Eu estou falando de algo pleno, eu estou falando de algo perfeito, eu estou falando de algo que Deus preparou para a tua vida, eu estou falando de algo que Deus disse, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Porque nós estamos diante de um texto profético, de um texto poderoso, de um texto grandioso. E esse texto está dizendo que para Deus nada é impossível. O que tem sido difícil para você, o que você tem olhado com seus olhos, com a perspectiva humana, você tem falado: eu não consigo, não tem jeito, não vai dar certo, não vai funcionar. Deus está dizendo na sua palavra, escolhida pelo pastor Giovanni, porque para Deus nada é impossível. Às vezes você já está quase desistindo, às vezes você já está quase parando, mas Deus está dizendo: parar por quê? Eu completo na tua vida, eu que faço a perfeição na tua vida, eu que concluo na tua vida. Aí você pode até se questionar: de que forma? Aí Deus diz: porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o que crer. Se creres, diz a palavra de Deus, verás a glória de Deus. Que o número 7, ele venha como um ato profético na tua vida, como um ato profético na tua família, como um ato profético na tua vida profissional, na tua vida material. O que o Senhor quer dizer com isto, pastor? Eu quero dizer que vem se concretizar diante de Deus todos os teus sonhos, todos os teus desejos, tudo que você coloca diante de Deus vem prosperar. Que diante de Deus toda a vaca magra vem perder-se o espaço diante da tua vida. Vaca magra quer dizer a escassez, a dificuldade, os problemas, meus irmãos. Que no nome de Jesus, assim como foi profetizado na vida de Ana, que ainda que ela fosse estéril, mas de uma mulher estéril pode nascer 7 filhos. O que eu quero dizer, que não tem lugar da esterilidade para a vida material. A tua empresa vai produzir, a tua empresa vai crescer, o teu sonho vai se realizar, porque para Deus nada é impossível. Quem crê, glorifica o nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Deus nesta noite? Aleluia! Aleluia, Espírito do Senhor. Aleluia, Espírito de Deus. Não há espaço para esterilidade. Não há espaço, meus irmãos, para a fome, para a miséria. Não há espaço, meus irmãos, para uma fadiga espiritual, para a empatia diante de Deus. Porque hoje vivemos dias que o homem está apático de Deus, não tem mais a fé, não tem mais a expectativa da esperança. Para ele tudo já acabou, para ele tudo já terminou. Deus está dizendo para ti nesta noite: o número 7 é o número da perfeição. O número 7 é o número profético que eu concretizo, que eu realizo, eu realizo na tua vida. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Tem essa palavra profética no teu coração. Hoje nós queria somente fazer a abertura com um ato profético.
que o número 7 é um número profético na vida do cristão. É o número da prosperidade. É o número da multiplicação. E por isso que o texto é em Lucas, no capítulo 1, em versículo 37. E eu falei para Deus quando eu estava orando: como pode, Senhor, o Senhor iluminar o teu servo e escolher esse texto para dar tão certo dentro da palavra? Só pode ser conduzido pelo Espírito Santo, só pode ser pela vontade de Deus. Olha para mim, meu irmão. Aí você me pergunta: reverendo, o que quer dizer com isto? Eu quero dizer que você está no propósito de Deus. Você está dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: é concluir os atos proféticos em nossa vida. A vontade de Deus é concluir os seus desejos, para que tudo cumpre e para que tudo acontece conforme a sua vontade do próprio e eterno para a nossa vida. Então receba essa palavra profética hoje. Receba essa palavra de autoridade, essa palavra de poder, essa palavra que nos dá o autoestima, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos coloca de pé, essa palavra que nos dá ânimo. Começa a pegar no braço de alguém, começa a mexer para ele assim, começa a sacudir, começa a dizer: essa palavra é para ti, tu vai prosperar, vai multiplicar a obra financeira na tua vida. Deus vai sacudir. E esse ato profético é para nós. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos ser bênção, nós vamos ser reconhecidos. O nosso negócio dá certo, porque eu estou debaixo da palavra profética de Deus na minha vida. E Deus te trouxe aqui nesta noite, porque você precisava ouvir esta palavra. Uma palavra profética, uma palavra do número de Deus, o número da perfeição, para que você alegre o seu coração, que nada está perdido, tudo está na direção de Deus, tudo está conforme a vontade de Deus. O número 7 é o caminho de Deus. O número 7 é a presença de Deus. O número 7, ele tem grande significância. E eu não citei tudo que a Bíblia diz sobre o 7. Olha, meus irmãos, mas todas as vezes que cito o 7 na Bíblia, sempre é profético. Parece ser uma coisa proposital, mas não é. É algo inspirado pelo Espírito Santo. É algo pelo poder de Deus. É algo pela soberania do Senhor para a tua vida. Você está debaixo do ato profético nesta noite. Aleluia. Eu estou me alegrando e sorrindo, porque eu estou vendo tudo acontecer e se cumprir na tua vida. Eu estou percebendo que há um mover do céu aqui nesta noite. Eu estou percebendo que Deus está mexendo daqui, Deus está mexendo dali para abençoar, para multiplicar. Veja, meus irmãos, assim como ele multiplicou o azeite da viúva que não tinha nada, é assim que ele quer multiplicar na tua casa, é assim que ele quer multiplicar tuas finanças, é assim que ele quer multiplicar a tua saúde, é assim que ele quer te abençoar para a glória do Deus de Israel. Aleluia. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, Deus eterno, Deus bendito, Deus poderoso. O Deus de Israel está na casa. O Deus de Israel está aqui nesta noite. O Deus poderoso, o Deus santo, o Deus de Israel, o Deus que a qual supre todas as nossas necessidades. Levante a tua mão para o céu para nós encerrar profetizando. Levante a sua mão para o céu. Diga comigo: 7 significa
espiritual. Diga comigo, 7 significa completo de Deus na minha vida. Diga comigo, 7 é um ato perfeito de Deus sobre a minha vida. Diga comigo, 7 é profético, significa um ato inteiro de Deus sobre mim. Diga comigo, 7 é o número profético. Diga mais alto, o número profético, porque ele é a conclusão de tudo que é bom de Deus para a minha vida e para a minha família. Aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar vocês aqui na frente, quando a equipe louva o Senhor. Vem aqui na frente, irmãos. Vem aqui na frente. Aleluia. Vem aqui na frente. Aleluia. Venha, servo de Deus. Serva do Senhor. Chega bem pertinho do altar, mais próximo que você puder. Pode vir diante do altar, mais próximo que você puder. Aleluia. Vem, se aproxima aqui no nome de Jesus. Eu quero levantar uma intercessão pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu amigo. Às vezes você está aqui, olha para mim, meus irmãos. Às vezes você está aqui, mas você tem um amigo que está enfermo, um parente que está enfermo. Às vezes não é amigo, mas é alguém que é amigo do amigo. Aleluia. Que você ficou sabendo. E você está aqui no ato profético. E nós não vamos ser pessoas soberbas, só pensar em nós não. Nós vamos pensar no próximo, naquele que está acamado, lá no hospital, lá na sua casa, na sarjeta, doente. Glória a Deus. Missionária já ungiu a mão, minha filha, unge em nome de Jesus. E nós vamos passar orando por você, profetizando a cura, o milagre. E você pode estar, pastor, eu não estou doente, mas você vai representar alguém que está doente. Pastor, eu não conheço ninguém doente, mas você pode representar alguém que está passando por uma crise financeira, um problema conjugal, um desequilíbrio emocional, quem sabe psicologicamente abalado, pensando no suicídio, pensando de tirar a vida. E a palavra profética que é a conclusão de Deus, que Deus vai concluir o milagre, a vitória, a bênção. A palavra é profética hoje. A palavra é para ti, a palavra é para tua família, a palavra é para tua casa, a palavra é para os teus amigos, a palavra é para o teu patrão, a palavra é para o teu funcionário, a palavra é para todo que está próximo de ti. Começa a orar, pastor, pode louvar.